Que tal a gente fazer um exercício de interpretação? O desafio é o seguinte: quanto a gente consegue descobrir a partir de quase nada? Vamos pegar só 3 pequenas informações sobre um livro e tentar construir um universo inteiro de possibilidades. Vamos nessa? Olha só, é isso. Esse é todo o nosso material. Um título, um autor e um país. Mais nada. Sem sinopse, sem resenha, nem a capa a gente tem. Só esses 3 dados. Pode parecer pouco, né? Mas vocês vão ver o tanto de coisa que dá para tirar daí. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que será que a gente já consegue antecipar? Que tipo de história pode estar esperando por nós? É quase um trabalho de detetive literário, sabe? Procurando pistas que estão bem na nossa cara. Ok, vamos começar pelo mais óbvio, pela primeira coisa que a gente tem: o título. As palavras sempre carregam um peso, mas as que são escolhidas para um título, essas são especialmente poderosas. Vamos pegar a palavra central, tragédia. Antes de mais nada, só essa palavra já prepara o terreno, né? Ela já traz na hora um sentimento de tristeza, de perda, de um conflito bem sério. Ninguém lê isso e espera uma comédia romântica. E se a gente for lembrar da definição clássica, tragédia lida com isso mesmo, com o sofrimento humano, com a queda de heróis, com questões bem profundas. Ela promete uma história densa, com consequências sérias e muitas vezes inevitáveis. Agora, vamos colocar o resto do título de volta. Não é só uma tragédia, é a última tragédia. E a adição dessa palavrinha última, nossa, ela muda tudo. Pensa na diferença que faz. Uma tragédia parece um evento isolado, talvez um entre vários. Agora, a última tragédia, isso soa definitivo, parece o fim de um ciclo, o ponto final de uma longa história, um evento que fecha tudo. A escala da coisa, de repente, fica muito, muito maior. Até agora, a nossa análise foi bem abstrata, né? No campo das ideias. Mas a segunda pista que a gente tem, a origem, vai ancorar tudo isso num contexto muito real, muito específico. E é essa pista que muda o jogo completamente. O livro é da Guiné-Bissau. Essa informação, que parece pequena, na verdade causa um terremoto na nossa interpretação. A palavra tragédia deixa de ser só um conceito no ar e passa a ser vista pelas lentes de uma nação com uma história muito particular. Então, como é que essa nova peça do quebra-cabeça reformula o que a gente estava pensando? A tragédia, agora, talvez não seja só pessoal, e sim coletiva. Pode não ser sobre uma pessoa só, mas sobre um povo, um país, um momento histórico. A história da Guiné-Bissau é marcada por eventos gigantescos. Uma luta dura e longa pela independência, que foi seguida por décadas de instabilidade política. Esse contexto todo serve como um pano de fundo, nossa, um pano de fundo incrivelmente potente para um livro chamado A Última Tragédia. Certo? Então chegou a hora da gente juntar tudo. Vamos pegar a força do título e combinar com o peso da origem para ver que tipo de expectativa mais concreta a gente consegue formar. Com esse contexto da Guiné-Bissau, o título ganha novas camadas. Pode ser sobre o fim da era colonial, talvez, vista como a última grande tragédia antes da liberdade, ou quem sabe sobre o colapso dos sonhos que vieram depois da independência. Ou claro, pode ser uma história super pessoal, mas que se passa no meio desse turbilhão da história do país. As possibilidades ficam muito mais ricas e complexas. E isso aqui mostra direitinho o processo que a gente seguiu. A gente partiu da emoção central da palavra-chave, depois a gente adicionou o filtro do contexto geográfico e, a partir daí, bum! A gente sintetizou um novo conjunto de expectativas muito mais detalhadas, com muito mais base. Mas calma lá. É muito importante a gente reconhecer os limites desse nosso exercício. Nós construímos uma teoria, um conjunto de expectativas bem informadas, mas a gente não pode, de jeito nenhum, confundir isso com saber o que o livro realmente é. A ideia é exatamente essa. O contexto funciona como um espelho que reflete várias possibilidades, mas ele não é uma bola de cristal que revela certezas. A história da Guiné-Bissau ilumina os caminhos que a narrativa pode seguir, mas não garante qual deles o autor escolheu, nem o que a história de fato conta. Então, o ponto principal é este. O que a gente fez aqui foi desenhar um mapa que nos prepara para a viagem, que nos dá alguns pontos de referência, que nos ajuda a navegar. Mas o território de verdade, a experiência de ler o livro,
Ah, essa continua lá, desconhecida, esperando para ser explorada. E a gente termina com essa provocação. O nosso exercício com a última tragédia mostra o quão rico um simples título pode ser quando a gente olha para ele com as lentes certas. Fica aí a reflexão. Quantas outras histórias aí ao nosso redor estão só esperando um pouco da nossa atenção para revelarem seus mundos?